A estética do cigarro. Esse é um canal sobre saúde e beleza, então a gente vai abordar o tabagismo sobre essa ótica da estética. Então, na busca pela beleza, encontramos a saúde. Então vamos falar hoje sobre cigarro, porque ele deixa a gente feia e doente. Oi pessoal, eu sou Ivana, sou médica, trabalho acolhendo as dores estéticas das minhas pacientes no consultório e eu faço isso sempre priorizando a saúde das minhas pacientes. Quem é belo é saudável. Eu acredito que quando a beleza se distanciou da saúde, porque era mais fácil de vender dessa forma, aí os problemas começaram. Então, vamos tentar trazer a saúde de volta para a beleza de volta para a saúde, que vai dar mais jogo. Cigarro mata. Cigarro faz mal. Cigarro dá câncer. Cigarro envelhece. Essas frases, elas não explicam o porquê que o cigarro faz mal. Elas acabam quase que soando como um moralismo. E dificilmente alguém vai parar de fumar por causa dessas frases. Elas são frases sem explicar nada. Aqui eu não vou me ater a essa frase. Eu vou explicar mesmo o que o cigarro faz na pele e por que você deveria parar de fumar. Qual que é a hora, qual que é o momento e como que eu posso te ajudar ou como você pode parar sozinho. Muitas pessoas fumam buscando a sensação de relaxamento que a nicotina, a substância que está no tabaco, pode promover no corpo. E essa sensação de relaxamento, sente quase que a pressão baixando, dentro do nosso corpo está acontecendo ao contrário. É só uma sensação da cabeça. No corpo, a nossa pressão está subindo, os nossos vasos sanguíneos eles estão se contraindo e o nosso sangue ele não está indo para a periferia, ou seja, ele não está chegando nos cantinhos, na superfície da pele. É só uma sensação de que a gente está relaxado, que a gente está vasodilatado. A realidade é que o corpo está pedindo socorro e o cigarro ele faz um apodrecimento do nosso corpo. E eu vou explicar o porquê. A nicotina, ela faz uma vasoconstrição. O que isso significa? Os nossos vasos sanguíneos não servem só para transportar sangue. Eles têm um mecanismo, eles têm músculos dentro da parede deles que fazem com que eles dilatem e contraiam. Por quê? É um mecanismo da gente regular nossa pressão. Então, quando eles dilatam, eu tenho mais espaço para aquele sangue se acomodar. Então, minha pressão cai. Quando eles se contraem, eu tenho menos espaço, aquele sangue fica preso ali, a pressão dentro do sangue aumenta. Então, esse é um dos mecanismos que a gente faz o controle da pressão. O cigarro, ele estraga um pouco esse mecanismo. Então, ele faz uma vasoconstrição importante. Um cigarro, ele faz cerca de 90 minutos de vasoconstrição intensa de periferia. E quando eu digo periferia, o que é uma periferia? É exatamente isso que você está pensando, o centro do corpo e a periferia. Então, a ponta do dedo da mão, do pé, topo da cabeça seria a região mais periférica, tá? A pontinha da pele dessas regiões. Então, tudo que é superfície de pele já é considerado uma periferia aí do corpo. Essas regiões, o cigarro faz com que quase não chegue sangue. A ideia é quase não chegue oxigênio. Então, quando não chega oxigênio, o que acontece com o tecido? Ele entra em algo muito parecido com a morte, né? Quando a gente morre, a gente para de respirar, para de circular sangue. Então, por isso que a gente fala que o cigarro, ele vai apodrecendo a pessoa viva. A nicotina, ela faz esse mecanismo, a gente acredita que é através da via da vasopressina, que é uma via que faz essa constrição. Mas também a gente acredita que ele atua nessa via do sistema nervoso simpático. É um mecanismo não tão bem esclarecido, não existe um consenso da forma que ele faz a vasoconstrição, mas existem alguns mecanismos de possibilidades aí para que ela ocorra. O que a gente sabe é que ela ocorre. Então, existe um nome para essa diminuição de oxigênio, de circulação, que gera uma diminuição de oxigênio na periferia, na nossa pele. Vamos falar de pele. A gente chama de hipóxia. A hipóxia, ela é extremamente ruim para nossa pele. Você tira a respiração da pele, então as células elas ficam agonizando ali, elas não conseguem fazer as necessidades, cumprir as funções dela corretamente. Aí o nosso colágeno fica ruim, nosso ácido hialurônico fica ruim, a nossa imunidade fica ruim, então aquela pele fica fina, sem viço, propensa a rugas, propensa a câncer, propensa a manchas, é aquela pele de tabagista. E, inclusive, isso está descrito num artigo científico de 1985, onde o autor, Model, não sei como que pronuncia o sobrenome dele, mas ele fala das fácies
tabagistas. Na medicina facies é quando a gente tem um rosto que já demonstra alguma coisa pra gente. Então, facies de dor, o paciente chegou em facies de dor, porque ele tá com muita dor, que o rosto dele tem uma face de dor. Então, a mesma coisa, facie tabagista é aquele paciente que eu bato o olho e eu não preciso perguntar, você fuma? Não, eu já posso ir direto por há quanto tempo você fuma? Porque a gente já sabe. Então, a face tabagista, ele descreveu com os seguintes critérios. Eu anotei aqui, ó. Rugas proeminentes, porque existe a hipóxia tecidual, então a pele fica fina e mais propensa a se dobrar. Contorno ósseo proeminente, então além das rugas, porque a pele perde colágeno, perde hidratação, nós temos um contorno ósseo proeminente porque a gente perde coxinha adiposo mesmo. Então aquele paciente ele fica com a face consumida, quase que esqueletizada. Quase que não, fica bem esqueletizada mesmo. Pele atrófica, cinzenta e pele pletórica. Então, quando a gente enxerga essas características num paciente, pergunta quanto tempo ele fuma, pode pular a primeira pergunta do se ele fuma. Mas a falta de oxigênio nos tecidos não é o único culpado pelo envelhecimento precoce da pele no tabagista. Na verdade, existe um aumento considerável dos radicais livres na pele. Então agora eu vou explicar para vocês o que são radicais livres, porque a gente está sempre falando, temos que combater os radicais livres, tome antioxidantes para combater os radicais livres, e eles perguntam, mas por que você está combatendo os radicais livres? Nem sei, né? Então eu vou explicar. Os radicais livres, eles são moléculas, às vezes até elementos, mas eles são alguma partícula que tá louca para se grudar em qualquer coisa. Quimicamente falando, ela não tá estável, então ela precisa se grudar em qualquer coisa. Ela vai querer se grudar em qualquer coisa que ela vê pela frente. Só que, quando a gente fala da química, quando uma coisa gruda em outra, ela muda o formato dessa outra coisa. E no nosso corpo, as proteínas que vão executar uma função, essa função ela está intimamente ligada ao formato que aquela proteína tem. Então, quando o radical livre se liga nessa coisa, eu mudo a forma dela e ela não vai mais executar a função corretamente. Então, esse tecido que vai perdendo a sua função vira um tecido envelhecido, um tecido feio, um tecido manchado, enrugado, atrófico, por exemplo. Então, o radical livre é basicamente isso. Sol causa muito radical livre, por exemplo. E sabe uma coisa que causa radical livre também? Inflamação. Quando a gente tem um processo inflamatório, a gente está lutando, por exemplo, contra algum antígeno, alguma bactéria, algum vírus, nossos leucócitos, nossas vias de inflamação produzem radicais livres. Qual que é a intenção? Radical livre nos machuca, mas machuca também aquele bicho. E aquele bicho é menor que a gente, então ele é capaz de morrer por causa do radical livre. A gente não, é um pedacinho só lá, então vai machucar aquele pedacinho e pronto. Agora, pensa que o cigarro, ele causa vasoconstrição periférica. Então toda a sua pele está lá sofrendo, você fumou um cigarro, você está em 90 minutos de hipóxia. São 90 minutos onde o tecido começa a se inflamar. Começou a inflamar, começou a liberar radicais livres. Esses radicais livres vão atacar a sua própria pele. Essa quantidade de radicais livres, ela vai inativando mesmo o jeito que a nossa pele funciona. Então, ela deixa de funcionar bem, ela deixa de funcionar bem muito cedo. E aí, gente, aí você pensa, então vou continuar fumando e eu vou tomar muitos antioxidantes. Vou passar antioxidantes na minha pele. Eles não vão fazer efeito. Tá? Um antioxidante na pele de um tabagista, ele não consegue, não faz nem cócegas. É muito radical livre ali. Não faz cócegas. Realmente não tem nada que consiga cortar essa quantidade de radicais livres formados, tá? Gastar com vitamina C, por exemplo, se você fuma, não sei se adianta. E existe também estudos mostrando que pessoas que fumam tem menos antioxidantes na pele. Então, por exemplo, que tipos de antioxidantes naturais nós já temos na nossa pele? Vitamina A, derivados de vitamina A na pele. Os tabagistas não têm, tem uma quantidade bem reduzida. Então, além de ter mais radicais livres, eles têm uma deficiência de antioxidantes.
Que ruim, né? E tem mais alguns fatores. Gente, é multicausal. Então, se tivesse uma via só, a gente estudava um jeito de bloquear essa via, mas são tantas. Então, ele também aumenta a viscosidade do sangue. Então, aquele sangue viscoso não consegue passar pelos menores capilares que vão nutrir as superfícies da pele. Então, também vai colaborar para essa questão da hipóxia ali da pele. Outra questão para as mulheres é que os nossos hormônios femininos, eles contribuem para essa pele de princesa que nós temos. Compara uma pele de uma mulher adulta e de um homem adulto. A nossa pele é mais fina, ela tem menos poros, ela é menos oleosa, ela é mais bela que a dos homens. Naturalmente, ela é mais de bonequinha, mais de princesinha. Mas o tabaco, a nicotina, ela inativa o estradiol na pele das mulheres. Então, ele causa quase que uma sensação de menopausa naquela pele. Então, fica aquela pele mais porosa, mais, assim, grossa no sentido de queratinizada, sabe? Então, também não fica legal. Você tá abdicando dos anos de princesa da sua pele, que depois você quer comprar, sabe? Aproveita enquanto tá de graça. E se a gente for falar, por exemplo, de cabelo, gente, tem um branqueamento acelerado dos fios. Os fios vão ficando ralos, vão ficando finos. Então também, o cabelo da tabagista, ele é típico também. Fino, branco em menor quantidade. E aí aqui também cabe falar das doenças inflamatórias de pele. Então, a acne da mulher adulta piora muito quando a mulher fuma. Então, se você tá começando a ter muita acne da mulher adulta, por um acaso começou a usar um vape aí de vez em quando, começou a sair, começou a beber enquanto fuma. Pessoas que fumam de vez em quando ali no barzinho, elas também são tabagistas, tá? Não é porque você fuma de vez em quando, não é porque você não fuma todos os dias que você não é tabagista. Você tem nicotina circulando no seu corpo, causando minutos de hipóxia ali, interessantes. E o vape, ele pode ser bem catastrófico, tá? Então, a acne da mulher adulta pode estar sendo piorada pelo uso desse cigarro. Rosácea, então, muito piorada. O melasma também piora muito. Então, parando de fumar, mais ou menos em 30 dias você já começa a ter melhora da pele. Como a nossa pele, nosso organismo se regenera, né? Ele tá sempre se reproduzindo, né? Não se multiplicando assim, mas ele produz e se reproduz. Então, algumas perdas que o cigarro faz na nossa pele, a gente consegue voltar atrás. Algumas outras realmente vão ser só os procedimentos que vão fazer a gente conseguir recuperar um pouco do que foi perdido. Mas parar de fumar sempre vale a pena. E aí, de tudo que eu falei aqui, faltou ilustrar, né? Então, eu vou colocar alguns casos aqui de gêmeos, de um estudo que fizeram com gêmeos idênticos. Pegaram duplas, né, de gêmeos idênticos e tinha uma diferença entre fumar. Podia ser um que fuma ou um que não fuma, ou os dois podiam ter fumado, mas um ter parado há mais de 5 anos de fumar do que o outro. E também eles tinham que ter hábitos alimentares parecidos, exposição ao sol parecida, tudo o resto parecido, para não ter outro fator de envelhecimento a mais ali. E, gente, é muito gritante, né? Eu vou deixar aqui as fotos, é muito gritante mesmo. Então, isso é para ilustrar como que é sempre mais difícil. E assim, ó, enquanto você não parar de fumar, os procedimentos vão fazer muito menos efeito. Ah, ainda vale a pena fazer procedimento? Vale, sabe? Mas, eventualmente, você tem que parar de fumar. Vamos agora fazer um papo de adultos aqui. Você não pode fumar a sua vida inteira se você não quer morrer de cigarro, certo? Ou se você quer morrer de cigarro, tudo bem, mas acho que ninguém quer morrer sem ar. É um jeito muito ruim de morrer. Eu acho que quem é da saúde foi lá, passou pelo ambulatório de doença obstrutiva pulmonar crônica e viu as pessoas em fim de vida precisando de oxigênio, viu que o cigarro não mata rápido. Ele apodrece a pessoa viva. Um papo maduro aqui tem que ter data para parar de fumar. Então vamos falar disso. Um estudo com a população pan-americana, que é a nossa população, mostrou que o cigarro pode estar sendo a causa de morte de até metade dos usuários que fumam. Ou seja, pega todas as pessoas que fumam,
metade delas morrem por causa disso. Cigarro faz tão mal que, por exemplo, não existem estudos para provar que cigarro faz mal. Não é necessário. É que nem fazer estudo para provar que sol causa câncer. Não seria antiético você submeter alguma pessoa a fumar ou a se expor ao sol para provar algo que a relação já é muito bem estabelecida ao observar mesmo a sociedade. E o cigarro é considerado a principal causa evitável de morte. Porque se você nunca entrar em contato com o cigarro, você nunca vai se viciar. Então, a partir do primeiro momento que você colocou o cigarro na boca e você tornou isso um hábito, você está abdicando de anos da sua vida. E às vezes você está abdicando não só de anos que você poderia estar vivo, mas de anos onde você poderia ser produtivo, de anos onde você poderia estar saudável, de anos em que você poderia ter 2 pernas para andar, de anos onde você poderia respirar sem ficar carregando um cilindro de oxigênio, de anos onde você não precisaria ficar medindo sua oximetria. É importante parar de fumar e não existe hora melhor senão agora. Existe uma perguntinha que a gente faz para os pacientes, pergunta assim: se você fizesse uma prova de função respiratória hoje e estiver mostrando que ela está diminuída porque você fuma, não tem outro motivo para ela estar diminuída, né? Não tem nenhuma outra doença lá. Você pararia de fumar? É importante que o paciente diga que sim. Se ele disser que não, é um nível muito alto de dependência. E a gente não pode desistir desse paciente. A gente também não pode obrigar ele a parar, não sou dona de ninguém. Mas a gente precisa, em cada consulta, fazer essa abordagem, reabordar. A dependência química é uma doença e o paciente não pode ser jogado às traças desse jeito, ninguém pode desistir do paciente. Se o médico desiste do seu próprio paciente, o que nós somos, né? Se o paciente já vê que ele tá com a prova de função pulmonar, que é a espirometria, reduzida, momento perfeito para começar a tratar. Existe reversão, às vezes até total dessa diminuição, ou às vezes a gente impede a progressão da doença, ou a velocidade de progressão da doença, porque existe um point of no return. E se vier normal, é o melhor momento para tratar também, porque tá normal, foi antes do dano realmente se fixar ali. Então não existe momento melhor para tratar, senão agora. E agora eu voltei a falar de pulmão e tudo mais, porque é o nosso principal. A gente tá falando de pele, porque é aquela busca pela beleza que vai te trazer um ganho muito além de beleza. Se você quiser parar agora e quiser fazer isso sozinho, existe muita gente que tenta e consegue parar sozinho, então vai fundo, para mesmo. Como que é a melhor forma de fazer? Existem dois jeitos de parar. Existe um jeito que você estabelece um dia D e simplesmente para, e existe a forma onde você vai diminuindo. Mas esse diminuindo não é festa, não. Vou te falar como que se diminui. Nos estudos, tem alguns estudos que lidam com a população parando de fumar. Os estudos falam que estabelecer um dia D costuma ter mais resultados. Porém, muita gente consegue parar de fumar diminuindo. Então, é só um estudo, assim, de ver qual jeito a maioria da população se adapta melhor. Você não é todo mundo, como já diria sua mãe. E também tem um estudo bem bacana que fala da quantidade de tentativas. Então, estabeleceu uma média de 8 tentativas por pessoa que deseja parar de fumar. Isso significa, pessoal, que tá tudo bem se você não conseguir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Tá tudo bem se você não conseguir na oitava, porque isso é uma média. Então, realmente, assim, é uma luta e você não tá sozinho. E se você não conseguir, volta no médico, no psicólogo que tá te ajudando e avisa. Porque é esperado, tá dentro do tratamento, tá dentro dessa caminhada de parar de fumar, falhar também. Nem pode ser considerado falha, né? Faz parte esses altos e baixos. A parada, você escolhe um dia D e para. E você tem que ver os hábitos que fazem você fumar. Então, é muito importante que você perceba se você fuma dirigindo. Então, agora você vai ter que ter outro hábito para dirigir. Senão, você vai entrar no carro e vai ficar desesperado. O cafezinho que você toma sempre acompanhado de cigarro, muda? Vai ter que ser outra coisa. Eu amo meu café. Paciência, vai ter que mudar o café. Não que você tenha que parar de tomar, vai ter que tomar agora um chá de hibisco, alguma coisa assim. Muda o gosto, muda a sensação, para não ficar relacionando e passando vontade de fumar. Eu preciso estar segurando alguma coisa aqui, põe uma canetinha aqui. Tem alguma coisa aqui suprindo a minha necessidade de segurar. Preciso fumar quando eu bebo. Dá uma segurada nas saídas.
tá? Esse tempo, esses primeiros momentos onde a gente sente muita falta do cigarro, vai precisar de algum esforço sim, tá? Muito, na verdade. Então, se beber te faz ter muita vontade de fumar, segura essas saídas, passa um tempo mais em casa, aproveita para aprender uma atividade nova nesse tempo que você sairia também, pra você não ficar com muito tédio. Veja aí, mas você vai precisar trabalhar esses hábitos que estão sempre juntos com o cigarro. São eles que mais vão te passar a perna, geralmente. Mas aí, às vezes você vai precisar de ajuda. Quando que você vai precisar de ajuda? Primeiro, se você tá com muita dificuldade, né? Não consigo, já olho essa situação e já penso que não vou dar conta. Tem uma dependência, assim, psicológica. Não consigo pensar em conseguir sozinha. Beleza. Segundo, você acorda já fissurado, você precisa fumar o primeiro cigarro na cama. E ele te dá muito prazer o primeiro cigarro. Provavelmente a gente tá falando de um vício mais químico, assim, bem mais importante. Terceiro, você fuma quantidades altas de cigarro, então uma carteira por dia, aí já fica mais complicado parar por conta. Não que você não consiga, tem muita gente que consegue em todas essas situações de dependência forte, mas às vezes com uma ajuda fica mais fácil. Quando você tem outros transtornos mentais juntos, então, eu tenho transtorno bipolar, fica mais difícil mesmo de parar. Tô em episódio de mania, tá difícil de parar, então precisa de um apoio ali multidisciplinar pra gente fazer essa parada. Como que um profissional de saúde pode te ajudar a parar de fumar? Existem as reposições de nicotina. As reposições de nicotina são super legais, gente. Tem a reposição que fica ali o dia inteiro, que são os adesivos. Os adesivos, eles têm uma miligramagem a depender do quanto você já fuma. Então, se eu fumo uma carteira por dia, eu vou usar o adesivo de tantas miligramas. Essa é a ideia. Você vai colocar esses adesivos e eles vão ficar liberando de liberação lenta ao longo do dia. Bateu a fissura, você vai pra goma, pro chiclete ali, que ele vai segurar a nicotina, porque ele é de liberação rápida. Então, essa reposição de nicotina ela é muito útil para o usuário que tem fissura, que tem uma dependência química importante. A nicotina é muito, muito, muito viciante. Também a nossa querida Bup, né? A bupropiona, ela é uma medicação excelente e a gente não usa só para tabagismo, tá? Meio off-label, assim, a gente usa para várias outras questões de dependência. A gente usava muito no posto de saúde, agora eu não trabalho mais no posto de saúde, mas a gente usava muito para pacientes que usavam os derivados da cocaína. Eu acho que se eu ficar falando os nomes aqui, até o YouTube não gosta. Mas esses derivados, os pacientes se davam muito bem com a Bup. Tinha um conjuntinho de medicações, mas a Bup, ela ia porque ela pega na fissura também. Ela pega na compulsão. Então, é uma medicação que ajuda bastante. Eu esqueci de falar, pessoal. E se você decidir parar diminuindo o cigarro, é bom que isso não demore mais do que 2 semanas. Então não tem esse negócio de passar 1 ano diminuindo cigarro. Ano passado eu fumava 10, agora eu fumo 8. Você não está parando de fumar, tá? Você tá numa oscilação ali da quantidade de cigarros que você fuma, mas você não tá parando de fumar. Você está se enganando. Então tem que ter uma data, tá? Você vai parar em 7 dias, você vai parar em 5 dias. Então você vai fumar 10 no primeiro dia, você vai fumar 7 no segundo dia, e você pode fazer isso diminuindo a quantidade de cigarros, ou você pode ir atrasando o horário que você vai fumar o primeiro cigarro. Daí não necessariamente você vai diminuir a quantidade de cigarros. Por estar fumando cada vez mais tarde, você vai acabar diminuindo. Então, se você fuma o primeiro cigarro às 7 da manhã, no segundo dia você vai fumar às 10, no terceiro você vai fumar às 12, no quarto você vai fumar às 14, e por aí vai até chegar bem tarde da noite. O primeiro cigarro já vai ser o horário do último, e no outro dia não terá cigarro, terá o dobro de dose de bupropiona, enfim, o esquema que a gente definiu em consultório. Mas aí, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria trazer sobre o cigarro, que vale a pena parar, tá? E a gente fica muito, muito feliz por cada paciente que para de fumar no consultório. Eu sinto que é uma vitória, assim, tão grande, porque ela vai repercutir na vida dessa pessoa, na vida das pessoas que amam essa pessoa, na vida dos filhos dessa pessoa que vão poder aproveitar mais essa pessoa. E eu fico realmente muito animada. E eu faço questão de trabalhar com cessação de tabagismo em consultório, porque é incontestável que faz parte de medicina da beleza. Né? É incontestável, a pessoa fica mais linda, fica mais reluzente, trabalha a saúde bucal também, né, que a gente poderia falar aqui sobre perda de dente, a gente poderia falar aqui sobre consumo de osso, né, a boca perde projeção porque o osso ele fica mais consumido também. São muitas alterações que o tabagismo faz. Então, se eu conseguir inspirar
alguém a pensar em parar de fumar, se eu conseguir inspirar alguém a tentar parar de fumar, se eu conseguir inspirar alguém a parar de fumar, esse vídeo valeu muito a pena estar gravando a essa hora. Está tarde, mas eu queria mesmo gravar esse vídeo. E é isso, um beijo. Espero que vocês gostem do meu conteúdo. Eu esqueci de pedir para vocês curtirem, comentarem e se inscreverem também no canal para dar essa força. Um beijo.